Aqui, tem mais alguém? Eu acho que é só a Rafaela mesmo. Então, na aula passada, a gente pediu que os participantes fizessem o cadastro lá na plataforma Planeta na Escola, né? E colocassem a foto do local onde estavam no momento. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que ficou isso até agora, né? Quem fez. Então, por exemplo, a Tuane, ela colocou, se vocês puderem entrar lá na plataforma, é bom, né, lá no grupo, a Tuane colocou assim, esse foi o espaço que eu estava inserida no primeiro encontro síncrono. Então, ela colocou um computador dela, né, tem uma orquídea maravilhosa, essa foi a foto que a Tuane colocou. A Thaís colocou a foto de uma estante e colocou assim, essa parede fica atrás de mim quando sento para estudar na sala de casa. Às vezes tenho utilizado a varanda, mas como aqui venta muito, nessa época é mais difícil ir lá à noite. E ela colocou a foto de uma estante na sala onde ela fica, né? A Nelly Naura colocou o local onde ela estava, né? Que é uma estante, e ela sentada ali no computador. Até o momento, foram essas as contribuições, né, que nós tivemos lá na nossa plataforma. E qual é o objetivo, né? Qual era o objetivo nesse dia da gente tirar uma foto do ambiente? O objetivo era trazer aqui a ideia de que o ambiente, quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando primeiro do ambiente onde a gente está, né? No lugar onde eu estou, com o meu grupo, com os meus estudantes, com os adultos, com os educadores, com as pessoas do território. Qual o ambiente? Como está esse ambiente? A pergunta não é o ambiente está bom, ele está ruim, ele está degradado ou não. Não é essa pergunta, num primeiro momento, que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar qual é esse ambiente. Essa é a pergunta. Qual é? E fazer uma ideia, observar aquele ambiente, fazer uma descrição do que tem ali. E aí, a partir dessa descrição, colocar para o nosso grupo qual é a expectativa dele para aquele ambiente e para ampliação do ambiente, porque o ambiente ele começa onde a gente está, então, no caso, da escrivaninha da pessoa que colocou uma foto lá, do quarto, da sala, da casa, do bairro, da cidade, do estado, do país, do planeta, né? Então, é sempre importante que, antes da gente falar do ambiente macro, né, da cidadania planetária, que é o que a gente vai tratar hoje, a gente sempre pense como está o nosso ambiente. O ambiente inclui o quê? Inclui as pessoas, as coisas, os outros seres vivos, tudo isso é um ambiente. O cheiro, o som, né? Tudo isso é o nosso ambiente. E a partir daí, então, a gente ampliar para aquilo que a gente gostaria de discutir. Romilton, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o nosso curso. Hoje, nós falaremos de cidadania planetária, né, de educação ambiental crítica, e antes disso, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para perguntar como vocês estão aí, como está o ambiente de vocês? Vocês estão se sentindo bem hoje no ambiente onde vocês estão? Vocês pretendem alguma coisa para este ambiente onde vocês estão? Nós estamos falando daqui, desse pedacinho que a gente está aqui, né? A nossa casa, o nosso trabalho, o nosso computador, o nosso pedaço imediato. Como eu estou me sentindo hoje? O que eu pretendo? Tá bom assim? Quero continuar? Não quero? Queria passar a palavra um pouquinho para vocês, para depois a gente voltar e conceituar algumas coisas. Pode ser? E eu queria que fosse a seguinte dinâmica: uma pessoa fala e passa a palavra para outra pessoa
da plateia, já que estamos em poucos. Tuane, pode começar? Posso? Por favor. Eu tô bem. Aqui é um espaço bem seguro. Me sinto em casa e eu me incomoda algumas coisas ainda é, em relação ao meu lixo de casa, mas em geral eu tô me sentindo muito bem. Tô me sentindo em casa. Você está você está morando onde você estuda? Em outra cidade? Isso, em São Pedro de Alcântara. Sim. E aí você foi bem acolhida, você se sentiu bem. Uhum. Eu moro com meus pais aqui. Ah, você mora com seus pais aí. É que você falou, eu me sinto em casa, então você está em casa. Tô em casa. Ah, tá, muito obrigada. E aí, a partir deste ambiente, você percebe alguma coisa com relação ao que você pretende no ambiente externo? Você gostaria de levar alguma coisa daí para o ambiente externo? E se sim, o quê? Eu acho que é calma. Acho que eu tenho muita calma aqui, né, na minha casa. Eu gostaria de levar isso para o mundo. Não sei se foi essa a pergunta que tu me fez. Foi essa. Mas é. Quando se sentir à vontade, pode chamar uma pessoa para falar. A Karine tá falando alguma coisa ali. Vamos achar. No momento, meu ambiente encontra dentro do ônibus a caminho de casa, não está muito favorável. Mas, como sou persistente, meu desafio é manter o foco, pois aqui tem diversos ruídos. Se alguém puder ler a mensagem com a minha resposta, agradeço. Isso, então o ambiente dela agora é o ônibus, né? A caminho de casa. É um ambiente e precisa ser considerado esse ambiente também, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de educação ambiental, de saída, né? As excursões, as saídas de educação ambiental, a gente muitas vezes a gente leva os participantes ao local da saída, né? Seja um parque, seja um museu, seja uma praia, a gente leva esses participantes àquele lugar e esquece do ambiente do caminho. E o caminho é muito importante quando a gente fala em educação ambiental, né? Então, por exemplo, a gente está indo para um parque, aqui eu estou em São Paulo, então eu estou levando os meus estudantes para o Parque do Ibirapuera. No Parque do Ibirapuera, ele vai encontrar muitas aves, uma diversidade grande de aves, ele vai encontrar água, vai encontrar limpeza, vai encontrar muitas pessoas, vai encontrar relações humanas adequadas, né? No parque. Então, existem as relações humanas com respeito ali dentro, não existe muita poluição, porque tem muita árvore. E no caminho, como é o caminho? Estou passando pelo Rio Tietê, estou passando pelo Rio Pinheiros, estou passando por um engarrafamento que começa o dia com 500 quilômetros de carros todos os dias, né? Estou passando por um lugar onde tem menos árvores, onde não tem segurança, onde não tem uma ciclovia, onde a mobilidade fica reduzida, né? Então, é muito importante que o caminho para esse local onde a gente está indo também seja considerado. Ou, ao contrário, estamos indo visitar um lugar que está degradado. Esse lugar degradado se degradou por quê?
no caminho, o que tem que nos mostra a possibilidade desse local degradado ser revisto, ser melhorado com essa população local, com essa população do território, né? Então, muito obrigada pela participação em trânsito, né, que nos possibilitou esse papo aí, né, sobre a importância do caminhar, né, da observação do trajeto, né, quando falamos em educação ambiental. Então, eu, no lugar da participante, chamo a Rafaela. Rafaela, faz de conta que é a Karine te chamando. Bom, eu me sinto muito bem, estou num lugar muito tranquilo nesse momento, sozinha, em um lugar cheio de árvores, e o que eu levaria daqui é esse ambiente tranquilo, calma, não sei, acaba causando uma sensação muito boa, né? A gente consegue se concentrar melhor. E ao fundo, assim, bem no fundo, eu escuto o movimento de trânsito, mas é quase imperceptível. Esse é seu local de trabalho? Uhum. E você acha que a poluição sonora, então, é algo bastante prejudicial para o ambiente? Ah, eu acho, porque como o lugar é bem calmo, né, acaba que o ruído, ele destoa, né? E as relações, assim como na casa da Tuane, as relações na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, nesse ambiente onde você está, também são relações harmônicas? São. Uhum. Isso é sustentabilidade, né? Então, falar em sustentabilidade a partir da gente é falar como a gente se sente e o que para a gente, que para o ser humano, naquele momento, está representando aquele ambiente, né? Porque muitas vezes a gente fala em sustentabilidade e a gente pensa na planta que está sendo cortada, a gente pensa na poluição que está causando, né, mudanças atmosféricas e tudo, mas muito dificilmente a gente vê partir, né, das relações e dos sentimentos daquelas pessoas que estão naquele local onde está sendo realizada a educação ambiental. Então, uma sugestão que a gente dá, né, é isso, escutar as pessoas, né, como as pessoas estão se sentindo, botar uma bacia de água quentinha para as pessoas colocarem os pés antes de começar a falar de educação ambiental, botar um cheiro gostoso no ar de ervas, para que as pessoas possam sentir esse cheiro, possam se colocar, né? Porque falar em educação ambiental requer necessariamente que a pessoa se sinta parte dela mesma, parte daquela sociedade, daquele pedaço, daquele ambiente, para que ela veja o que está bom, o que pode ser melhorado, como ela pode contribuir com aquilo. Então, esse foi o objetivo. Eu não sei se deve ter mais gente para falar, né? A Rafaela passa a palavra, mas esse foi o objetivo da gente ter pedido para vocês tirarem aquela fotografia do local. Então, quem não tirou ainda e gostaria de fazer isso, seria bem interessante para a gente depois, quando for fazer o e-book do nosso curso, a gente possa utilizar essas fotos de vocês para contar essas coisas, né? Então, as pessoas partiram dos locais, esses locais foram de diversas regiões, diversos estados do Brasil, né? Aqui, nos nossos encontros, toda vez a gente tem gente de todas as regiões brasileiras, né? E aí, como que essas pessoas estão sentindo o ar, a temperatura, estão se sentindo naquele momento, se estão em casa, se estão no trabalho, tudo isso a gente pretende colocar depois no e-book que nós vamos utilizar nos nossos encontros de educação ambiental. Nosso e-book vai ficar disponível, né, para todo mundo. Então, quanto mais material, quanto mais vocês próprios, vocês se trouxerem para o nosso curso, mais vocês vão poder aparecer, né, como representantes das regiões de vocês lá no nosso material.
Rafaela? Eu vou chamar Dora. Não está no momento. Chama uma próxima pessoa. Mônica. Uma outra, Rafa. Glaucia. Não, Glaucia. Glaucia é Romilton. Boa noite. Boa noite. Bom, quero pedir desculpa que no primeiro encontro não tive como participar, né? Eu moro aqui em Roraima, no extremo norte do país, e aqui eu ainda estou no horário do trabalho. Por exemplo, eu estou na escola, e então esse é o meu ambiente, né? Então, basicamente, aqui eu ainda trabalho até mais ou menos umas 18h30, que dá mais ou menos umas 19h30 aí. Então, assim, meu ambiente aqui no momento é a escola, né? E eu fico feliz de poder estar participando juntamente com vocês desse encontro. Eu peço até que me atualizem o que aconteceu no primeiro, porque eu estou realmente me esforçando aqui, estou numa sala para poder participar juntamente com vocês desse curso, justamente na perspectiva de aprender mais, de ver como é que vocês estão trabalhando aí nas outras regiões. Tocar argumentos aqui, tocar figurinhas, né? Então, agradeço e peço, né? Se alguém puder me atualizar, ficaria agradecido. Romilton, muito bem-vindo. É um prazer muito grande a gente ter gente de todos os estados e todas as regiões aqui, né? Como estamos todos nesse momento de muito trabalho, né? De atividades dia e noite, então você não é o primeiro e não vai ser o último a estar num encontro, não estar no outro, né? Síncrono. Eu acredito que vai ter gente aqui de todos os nossos inscritos, que são centenas, acredito que vai ter gente que vai fazer só a parte assíncrona do curso, mas quando a gente faz só a parte assíncrona do nosso curso, lá na plataforma, né, a gente vai encontrar esse vídeo aqui, dessa aula síncrona, né, lá, inclusive com tradução para Libras e tudo mais, vai ficar sempre disponível. Então, a gente convida você, Romilton, a partir, acredito que daqui uns 2 dias a equipe já conseguiu colocar, que você acesse o vídeo da última, né, do encontro que foi a semana passada, que lá tem todas as informações. Também tem todas as informações no assíncrono, né, lá na introdução, lá no módulo 1, tudo também tem muita informação para a gente, o que precisa ser feito, quais são as atividades obrigatórias, que não são muitas, quais são as atividades sugeridas, que a gente está sugerindo bastante atividade, né? Então, fica à vontade. Olha lá, e tendo dúvidas, manda um e-mail para a gente, ou manda uma solicitação no fórum nosso, né? Ou aqui mesmo, agora que você está participando. Mas muito bem-vindo, e o que eu posso dizer para você a respeito do seu ambiente, é que o seu ambiente é um ambiente maravilhoso, né? E se tratando de educação ambiental, é tudo que a gente quer, né? É estar com gente que está em situação de aprendizagem, e no caso você está com os seus estudantes aí, né? Convido você a observar como é que está essa escola, como está o humor das pessoas, né? Como está a relação das pessoas, como está a relação das pessoas com o alimento, por exemplo. Então, de que forma os estudantes da escola onde você trabalha se relacionam com o ambiente, com o alimento, né? Então,
há o consumo desse alimento total, ou há bastante desperdício desse alimento, então põe no prato e joga, e isso vai para onde? Vai para o aterro, você tem uma composteira aí, não tem, é possível colocar uma composteira, mas o que vai para a composteira é o que está sendo desperdiçado, ou é o que vai, ou é o resíduo, são as cascas que são resíduo do preparo da alimentação. Então, são essas perguntas, num primeiro momento, que a gente precisa pensar, né? Como é a sala dos professores? A sala dos professores é sustentável? É um lugar onde as pessoas se sentam e ficam à vontade para aprenderem, para ensinarem, para se reprogramarem e se refazerem todos os dias? Isso é educação ambiental, né? Então, que ambiente eu tenho como educador dentro do meu local de trabalho para que eu possa me reinventar o tempo todo, para então conseguir fazer as micro-revoluções com os meus estudantes no meu território, para alcançar uma revolução maior, né, em termos de mitigação e de transformação do ambiente, nesse momento que a gente está precisando tanto, né? E que a gente o ambiente, o planeta está colapsando, a gente sabe muito bem disso. Então, partindo da nossa escola, partindo da gente, como a gente está dentro dessa escola, como os estudantes estão, como essas famílias estão, né? E, se possível, a gente pede que você, Romilton, publique, então, ali na nossa rede social, né, do Planeta na Escola, uma foto do ambiente onde você está. Lá no final do curso, a gente vai voltar a essa foto. A gente vai voltar a essa foto e vai ver o quanto a gente, durante o curso, conseguiu ampliar essa visão desse local micro, onde a gente está agora, para o planeta como um todo. Você poderia fazer a gentileza de chamar mais um participante, Romilton? Eu não sei se já participou, né? Mas a Mônica. A Mônica é a proprietária aqui do site Planeta na Escola, e ela está acompanhando de uma outra forma, gente. Acho que seria o King, a Dora ou a Gisele. Então, vamos a Gisele. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, não consigo abrir, que eu saindo da escola, chegando em casa agora, entrei um pouco atrasada. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Eu não peguei o início da conversa, o que vocês precisam que eu pare e tudo mais. A gente gostaria que você falasse onde você se encontra nesse momento e qual é o seu sentimento em relação ao ambiente onde você está. Eu sou professora, moro no Rio de Janeiro, estou saindo da minha escola aqui agora, eu estou chegando aqui no meu bairro, na minha casa, e a minha relação com o ambiente neste momento é de um ambiente frio, porque está um ventinho bem... Eu moro próximo ao mar, então está um ventinho geladinho aqui nesse momento, e barulhento. Então, isso me dá uma incomodada de vez em quando, porque eu acho que a gente passa muito tempo com muitos estímulos sonoros, e aí a gente não consegue utilizar todos os nossos sentidos para poder se conectar, né, com o ambiente onde a gente vive. Esses sons, eles acabam não sendo sons prazerosos, que fazem a gente conseguir se conectar. Muito obrigada. A gente solicita que você entre lá na nossa rede social, né, no nosso grupo de trabalho, e que você poste uma foto do local onde você está agora, explicando isso, tá? Para que a gente possa ir discutindo isso ao longo do curso. O que eu posso falar a respeito do seu ambiente agora é que
a poluição sonora também te incomoda, né? Assim como incomoda a Rafaela, por exemplo. Então, poluição sonora, aqui no nosso grupo, a gente já tem 2 votos para poluição sonora. Se a gente estivesse montando um plano de trabalho com esse grupo nosso nesse momento, a gente já precisaria considerar a questão da poluição sonora para a gente começar a trabalhar a partir dela, né? Então, aqui no curso a gente vai falar de estratégias de metodologias ativas e participativas. Então, quando a gente fala disso, a gente necessariamente está falando na escuta, né? Então, escutando vocês, a gente já encontrou 2 pessoas, a Tuane também falou que ela gosta do silêncio, que ela gosta de estar com essa calma, né? Aí o Romilton falou: tá aqui, tá barulhento, tá dentro da escola, tá um barulho. A Karine falou: olha, eu tô no ônibus e tá difícil de falar com vocês, alguém fala aí por mim, né? Então, eu acho que a gente teria a poluição sonora como mote de um projeto nosso. E eu acho que, se isso acontecesse, a gente teria um grupo muito engajado para trabalhar com poluição sonora, tá? Então, fica aqui minha dica. Quando a gente for começar a trabalhar com educação ambiental, com o nosso grupo, a primeira coisa que a gente vai fazer é escutar o coração, o sentimento dessas pessoas, partir de dentro delas. E aí, então, ir fazendo o que eu estou chamando aqui de micro-revoluções. Começando as micro-revoluções a partir daquilo que está incomodando naquele momento e ir ampliando, né? Dora. Quem são os participantes que falam? Oi, boa noite. Gisele, você falou alguma coisa? Você falou para chamar um próximo participante. Quem são as pessoas que falam? Só tem a Dora agora. Você pode chamar a Dora, por favor? Oi, Dora, boa noite, por favor. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Também estou nesse trajeto chegando de trabalho. Tentei entrar um pouco aqui no quarto que eu estou indo buscar minha filha na aula de dança. E meu ambiente, assim, aqui tá um pouco frio. Estou conseguindo um pouco de silêncio porque me tranquei rapidamente no quarto. Eu também, assim como a colega anterior, eu, por conta de estar no trajeto, não peguei muito o início do que, mas peguei por alto que era para eu falar onde eu estava, o ambiente onde eu estava. E estou num ambiente tranquilo no momento, mas já a caminho de buscar minha filha, então vou ter que botar o fone e terminar de ouvir vocês e essa aula durante esse trajeto. Qual é a sua cidade, Dora? Arraial do Cabo. Então, muito bem-vinda. Você estava na última reunião, não? Estava sim. Estava. Que eu não verifiquei a sua foto lá. Se for possível colocar a sua foto na nossa rede social, tá bom? Tá bom. Do Planeta na Escola. Se alguém tiver alguma dúvida, põe no chat a dúvida, ou então põe lá no fórum a dúvida de como entrar no Planeta na Escola. Então, entrar planetanaescola.com, lá vai ter o curso que é esse daqui, por onde vocês entraram, e vai ter a minha rede. Na minha rede tem o grupo. No grupo tem onde postar foto, tem o fórum, é a minha rede dentro do Planeta na Escola. É por lá que a gente vai falar o tempo todo, é por lá que vocês vão postar muitas coisas, também no e-mail, né, que vocês têm, mas em geral vai ser por lá que a gente vai se falar. E para quem está chegando agora, ou para quem não lembra, o objetivo maior desse nosso ciclo formativo, essas 20 aulas que nós vamos ter, 10 síncronas e 10 assíncronas, o objetivo maior é formar uma rede de educadores ambientais nessa plataforma Planeta na Escola. Então, todo mundo que for entrando aqui, que for participando dos nossos encontros, que se interessar pela educação ambiental no Brasil, se inscrever lá
no nosso grupo, né, ciclo formativo no Planeta na Escola, e aí a gente vai incentivar depois a formação desse grupo nacional para que a gente troque experiências e tudo mais. Por isso também que é muito importante que vocês não me deixem falando sozinha com o slide. Sempre que a partir de agora, eu vou passar os slides para vocês, sempre que eu falar alguma coisa que vocês queiram falar, vocês levantem a mão, a gente para, a gente conversa, porque aqui não é a ideia, não é a gente trazer um apanhado de coisas, que é o que a gente fez, né? Nós fizemos um apanhado de coisas muito importantes para a educação ambiental brasileira na atualidade, mas a ideia não é jogar isso para vocês. Por quê? Porque isso vai estar disponível o tempo todo, vai estar disponível o tempo todo na plataforma do curso e vai estar também disponível na internet como um todo o curso e depois o e-book. O que a gente precisa é que vocês digam, olha, isso que você está falando não faz sentido para mim, como que eu entendo isso? De que forma que eu preciso fazer isso? Ou, isso que você está falando faz sentido, porque eu já tenho tal prática. E aí trazer a prática e compartilhar com os colegas. E a ideia é que daqui mais ou menos uns 6 meses a gente tenha bastante educador ambiental na nossa rede e que a gente possa pensar em outras coisas, em reuniões, em congressos, em mostras, em outras coisas tão interessantes, tá bom? Bem, antes de eu começar a passar os slides da aula de hoje, eu queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. Não? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. Começou aí, gente? Sim. Apareceu Sim. ciclo formativo? Sim. A partir de agora eu não vejo mais nada. Preciso que, se quiserem falar comigo, que me chamem, tá bom? Tá bom. Bem, então, o nosso curso, Cinema, Meio Ambiente e Cidadania, aula 2, de 13/8. Educação Ambiental em Cena, Cinema, Cidadania Planetária e Ciência Cidadã. Qual é o objetivo do nosso encontro de hoje? É relembrar os conceitos e os marcos históricos e compreender os significados e as implicações para a formação de sujeitos atuantes na transformação socioambiental por meio do cinema. Hoje nós vamos falar de educação ambiental, de cidadania planetária, de ciência cidadã e de educomunicação. Pode ser que não dê tempo de falar de tudo isso, não tem problema, a gente, na próxima aula, começa de onde parou. Bem, aqui nós temos um filme, Carta da Terra, e a gente gostaria muito que vocês assistissem. Ele é bem curtinho, mas ele é muito poderoso. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Os padrões dominantes de consumo e produção estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies.
comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E o fosso entre ricos e pobres está. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são cada vez maiores. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um novo modo de vida sustentável, nos níveis local, nacional e global. Do nosso tempo, seja lembrado pelo despertar de uma reverência diante da vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, fortalecer a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Esse grande final, né? Bem, então, não é de hoje, né, que a gente tem esses problemas acontecendo. Essa Carta da Terra começou a ser redigida em 1992, né, mas em 1962, a gente já tinha a Rachel Carson, nos Estados Unidos, né, escrevendo A Primavera Silenciosa. A ideia dela era denunciar os impactos ambientais dos pesticidas. Rachel Carson não fazia uma educação ambiental crítica, como a gente está falando hoje, né? Que considera o ser humano, que considera os sons, que considera tudo isso que a gente falou até agora, né, nesse encontro. O que ela achava é que o que ela descobriu foi que os pesticidas, eles faziam efeitos devastadores, né, na biodiversidade. E aí ela escreveu, né, Primavera Silenciosa, porque os passarinhos já não cantavam mais. Ela percebeu que tinha muito passarinho naquela região onde ela pesquisava e que, de repente, começou a ficar silencioso. Então, ela escreveu o livro Primavera Silenciosa para mostrar os efeitos devastadores, né, na biodiversidade quando os pesticidas começaram a ser utilizados em larga escala, né? E ela inspirou movimentos ambientais e influenciou políticas públicas lá nos locais por onde ela passou e estimulou a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos em 1970. Então, Rachel, para nós, é uma precursora, né, da luta ambiental, especialmente feminina, né? Em 1972, a gente teve a reunião de Estocolmo, em 1987, em Brundtland, em 1992, a gente teve a Rio 92, em 99, nós tivemos o Plano Nacional de Educação Ambiental no Brasil, em 2015, a gente teve a Agenda 2030. Essa conferência de Estocolmo foi a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. Então, a Organização das Nações Unidas nunca tinha feito, né, uma conferência sobre meio ambiente. Então, lá em 72, a gente já tinha um problema grave acontecendo no planeta, e a ONU, então, fez essa conferência em Estocolmo.
foi quando começaram as discussões no planeta todo, né, sobre o meio ambiente. As questões ambientais deixaram de ter uma dimensão regional, né, e passaram a ter uma dimensão política, uma dimensão social, e o Programa da ONU para o Meio Ambiente, então, foi criado nessa conferência. Lá em Brundtland, houve a escrita do documento Nosso Futuro Comum, né, em 1987, foi lançado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e para eles, né, em 1987, o desenvolvimento sustentável era aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Então, vejam que a gente, nesse momento, a gente já estava colocando acima do bem comum, né? A gente já estava colocando a questão da produção, né? E do consumo. Então, olha, de novo, olha, aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, se eu tiver acumulação hoje, eu não atendo amanhã, né? Os meus filhos, os meus netos, as próximas pessoas. Aqui no Brasil, em 1992, a gente teve a Rio 92, né, que foi uma conferência das Nações Unidas, as CNUMAD, né, sobre meio ambiente e sobre desenvolvimento. Ela foi realizada no Rio de Janeiro, como a gente sabe, né, e lá foi escrito um plano de ação para o século XXI, denominado Agenda 21. Né, com o fortalecimento do conceito de sustentabilidade em nível global. E foi a base, né, para a criação posterior da nossa Carta da Terra. Aqui no Brasil, a gente nunca para de falar desse PNEA, né? Para nós, educadores ambientais, o PNEA, o Programa Nacional de Educação Ambiental no Brasil, ele mudou muita coisa, né? Em termos de legislação mesmo, né? Porque ele trouxe a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional, né? Então, até então, a gente tinha, né, antes de 1999, e eu particularmente já atuava em educação ambiental antes de 1999, a gente fazia educação ambiental porque a gente gostava, né? Então, eu, como professora de ciências, eu fazia educação ambiental porque eu gostava. Eu, como estudante de licenciatura, fazia educação ambiental porque eu gostava, porque eu achava importante, né, para o planeta e para os meus estudantes e para as pessoas. Mas, em 1999, ela entrou na educação nacional como um componente essencial e permanente, né? E obrigou a inserção transversal da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, por meio da participação, da articulação e da criticidade. Então, essa política nacional, ela foi muito importante porque ela não só trouxe a educação ambiental para o centro das discussões, como ela também colocou essa educação ambiental no centro das discussões, sendo feita pela sociedade, articulada na sociedade e com a crítica da sociedade a respeito do que estava sendo feito. Então, a gente é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, vamos deixar de fazer horta pelo simples fato de ser horta, e de levar as crianças a plantarem uma plantinha, e vamos agora fazer horta pensando no que mais pode ser falado, né,
a partir de uma horta, que são as relações entre as pessoas, que é a relação com o ambiente, que é a relação com o alimento, que é a relação com os trabalhadores, com a agricultura, né, e tudo mais. Então, é participação, articulação e criticidade. É muito importante que a gente marque bem e que a gente leia o PNEA, em todos os parágrafos, com muita atenção. O PNEA é a base de todo o nosso trabalho de educação ambiental no nosso país. Em 2015, a gente teve a Agenda 2030, que também vocês precisam conhecer, caso não conheçam, conhecer bastante, conhecer na íntegra, né? A Agenda 2030, ela traz tudo o que a gente precisa de princípio, né, para trabalhar a educação ambiental. E também nós tivemos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são em nível mundial, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente sabe que tem críticas, né? A gente mesmo faz muitas críticas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No entanto, a ONU traz importantes metas mundiais que até então não tinham sido postas. Então, é bem importante que a gente também conheça esses 17 objetivos. Não no sentido da gente saber numerar cada um deles, o que cada um deles traz, como traz, mas por que esses 17? E aqui eu queria fazer um parênteses e dizer para vocês que o Ministério do Meio Ambiente está com inscrições abertas para quem quiser participar da reformulação dos ODS no Brasil, tá? Então, deem uma olhadinha lá no Ministério do Meio Ambiente, se vocês tiverem interesse, e procurem lá participar da revisão dos ODS no Brasil. E nós podemos, então, observar e participar. Alguém levantou a mão? Não. É Não. que eu ouvi um barulhinho, mas eu não estou vendo nada. Foi de mensagem, professora. Foi no chat. Isso. Obrigada. Bem, então, nós estamos falando dos ODS que foram lançados na ONU com 193 países signatários naquela ocasião, em 2015. Foi ontem, né, gente? 2015, né? É muito novo isso. Propõe esses 17 objetivos, integra as dimensões social, ambiental e econômica, né? Isso é importante também, porque lá na Primavera Silenciosa da Raquel, a gente tinha uma crítica, né, aos pesticidas muito mais relacionada com a natureza, muito mais relacionada com, olha, o bichinho não está vindo porque não temos mais a planta tal, e o que é extremamente importante, o que fez muita diferença em nível mundial. No entanto, quando a gente fala no nosso Plano Nacional de Educação Ambiental em 99, e quando a gente fala agora da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015, a gente está dizendo o seguinte, não é só a planta, a horta, ela não é só a planta que cresce, a horta também é a precarização do trabalho do trabalhador, também é o agro, também é tanta coisa que a gente pode discutir a respeito dela, né? Ambiental e econômica também, né? Houve uma chamada nessa época à ação coletiva para erradicar a pobreza, para proteger o planeta e para garantir a prosperidade e a paz. E vejam, até então, os educadores ambientais não necessariamente falavam disso, né? De pobreza, de paz e de prosperidade. Até então, a gente tinha um forte apelo, como ainda tem hoje, né?
principalmente quando a gente fala em educação ambiental dentro de organizações privadas, grandes empresas, né? A gente normalmente está falando, o lixo tem que ser separado, a limpeza tem que ser feita de tal forma, mas dificilmente a gente está falando, ampliando isso, né, para as dimensões social e econômica também. Tá? Então, é importante que a gente sempre atente para isso, né? A educação ambiental está muito maior do que foi há algum tempo. Bem, a COP30 será realizada agora no Brasil, em Belém do Pará, todos nós estamos convidados, né? Ela reunirá líderes mundiais, cientistas, ONGs, movimentos sociais, e terá como tema central as ações contra a crise climática e a justiça ambiental. Outra coisa importante, né, que aqui a gente traz, né, quando a gente fala de cinema, educação ambiental, a gente precisa frisar isso, né? A educação ambiental, hoje, né, ela está falando da crise climática e ela está também falando que quem está sofrendo mais a questão nesse momento de questões de crise climática são algumas populações, né? Algumas pessoas, alguns grupos estão sofrendo mais do que outros grupos. Então, por isso, a necessidade da gente frisar o tempo todo, né, o racismo ambiental, a justiça ambiental, quando a gente fala de crise climática, né? A crise climática, ela está acontecendo no Brasil todo, no mundo todo, muita coisa está entrando em colapso, está prestes a acabar. São praias ou cidades de praia que estão prestes a acabar, e tantas outras coisas, né, no nosso país e em outros países, que está aí. Parecia um dia que isso era uma utopia, né? Imagina, alguém está assim pensando em alguma coisa que não é possível de acontecer. Parecia, agora não parece mais, agora já está certo que tem tanta coisa acontecendo. No entanto, a gente não pode entender que isso está acontecendo e está atingindo todo mundo do mesmo jeito, porque tem gente que está sabendo que isso está acontecendo, está fazendo de conta que não está acontecendo, mas está criando lugares subterrâneos para se esconderem quando as catástrofes aumentarem, né? E outras pessoas não têm nem oportunidade disso e as suas casas já desabam porque ninguém nunca pensou nelas. Então, eu parei bastante aqui, né, nesse terceiro item aqui desse nosso slide, falando de crise climática e justiça ambiental, para chamar bastante a atenção desse grupo, né, do nosso grupo aqui, para a gente pensar que quando a gente for fazer lá o nosso plano desse curso, com o nosso público sobre o território, é muito importante ouvir cada participante, cada pessoa que estiver com a gente, como ela está sentindo o ambiente onde ela está naquele momento, para então a gente discutir com ela a questão da justiça ambiental e pensar em alternativas, né, para melhorar. Porque nós sabemos que quem está pensando em trabalhar com educação ambiental, quem está preocupado com essas questões ambientais, que somos nós, eu e vocês, a gente está muito mais perto dos injustiçados ambientais, e às vezes nós até somos os injustiçados ambientais, então a gente não pode deixar de jeito nenhum de pensar que o nosso trabalho precisa considerar muito essa questão da justiça e do racismo ambiental. O que a conferência no Brasil vai dar, né, é uma visibilidade à Amazônia e aos povos tradicionais, né, que durante muito tempo foi esquecido, né, não estava nos livros didáticos, não estava em lugar nenhum, e a Amazônia devastada, e aquela coisa toda que a gente já viu. A COP30 vai reforçar o papel do Sul global, né, nas decisões climáticas, porque durante muito tempo nós do Sul não fomos considerados, né,
durante muito tempo nós do Sul não fomos ouvidos, então agora a gente vai poder falar, nós, a África e todo mundo que está por aqui vai poder falar, né, nessa nossa COP, e vai incentivar políticas sustentáveis e acordos globais, que é o objetivo, né, da COP, Conferência do Clima. Para o chamado ser atendido, precisamos ir além da informação. E quem que faz isso? É a educação ambiental, né? Que vai transformar esse conhecimento em consciência e vai transformar essa consciência em ação. O que a gente quer com a educação ambiental? A gente quer a formação de sujeitos engajados com o bem comum, a gente quer a formação de sujeitos responsáveis pelo ambiente onde eles estão e o ambiente ampliado, e eles são capazes de agir por justiça socioambiental, tanto por estarem vivendo a justiça socioambiental na pele, a injustiça, como por estar querendo contribuir com aqueles que vivem a injustiça socioambiental na pele. E também as diretrizes, né, da educação ambiental, que vão nos ajudar nessa formação desses sujeitos. Bem, quais são os tipos de educação ambiental, né, que a gente tem? E por que eu estou trazendo os tipos de educação ambiental, as tipologias, para vocês? Porque até agora eu já falei várias vezes, né, nos slides anteriores, que quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando de uma educação ambiental ampliada. Então, agora eu vou dizer para vocês que isso que eu falo está de acordo com uma tipologia por mim escolhida por nós aqui do ciclo formativo, né? Que não é a naturalista conservacionista. Essa naturalista conservacionista, ela tem um foco na preservação da natureza. Ela vai valorizar o contato direto com o ambiente natural e ela vai estimular atitudes individuais e amor pela natureza. Tá? Então, é quando a gente fala para uma pessoa, né? Olha, essa daqui é uma árvore assim, essa árvore tem tal nome, ela tem tantos anos. Então, é ali na natureza, tá? A gente está criticando essa conservacionista? Não, a gente está dizendo que não é essa tipologia por nós adotada, né? Porque para nós é uma tipologia mais restrita. Uma outra seria a tecnicista e pragmática, que é voltada para soluções técnicas imediatas, né? Tem um foco na gestão de recursos e na mudança de comportamento. Então, é quando a gente vai dizer assim, olha, esse lixo é o amarelo, esse aqui é o vermelho, aquele ali é o verde, a gente vai separar dessa forma o nosso resíduo, né? E é muito presente em empresas, em escolas e em políticas públicas, né? Então, é mais fechada. Eu diria que em escolas e em políticas públicas, ela é muito presente, mas ela tem que deixar de ser presente, né? Ela tem que ser mais ampliada. Não dá para a gente ficar falando só de plantar. Eu falo muito da horta, porque a horta é uma coisa muito comum na educação ambiental, né? Que é muito importante, mas às vezes ela é tratada de uma maneira muito simplória, né? Então, tecnicista e pragmática é quando eu vou lá, planto, rego, colho. Eu preciso ampliar isso, né? E na política pública a mesma coisa. Política pública não pode ser tecnicista e pragmática, mas ela é, né? E quem é que vai ajudar a gente sair desse pragmatismo da política pública? Nós, os educadores ambientais, que vamos trabalhar com o nosso público, que vamos fazer com que esse público se aproprie da democracia como realmente deve ser, né? Que é ser um representante, que o eleito é um representante do povo e que o povo sabe muito bem o que quer e em quem votar e também participa, né, desses grupos, né? O povo é votado e é colocado lá na política.
Nós estamos falando aqui de educação ambiental crítica e de educação ambiental emancipatória, que é aquela que questiona as causas sociais e econômicas da degradação ambiental, que incentiva a participação política e a transformação social, e que forma com os cidadãos conscientes e atuantes. Mas também é a educação ambiental mais difícil de fazer. É aquela que a gente tem que escutar mais e falar menos, é aquela que a gente tem que propor ações a partir do território, a partir do que as pessoas sentem, do que as pessoas pensam, né? Então, crítica e emancipatória. Bem, aí nós mudamos, então, né? Com essa educação ambiental, crítica e emancipatória, passamos a pensar, então, em cidadania. Porque para a gente ser crítico e a gente ajudar as pessoas a se emanciparem, ajudar as pessoas a saírem da condição de colônia, né, da condição de colonizado, aquele que deve obediência ao homem branco, né? Essa é a condição do colonizado. Eu devo obediência ao homem mesmo, né? Não mulher, homem, e eu devo obediência ao homem branco. Isso é a primeira condição do colonizado. E que tudo o que é bom é aquilo que veio de outro lugar, e que aquilo que é meu não é bom. Então, quando a gente fala em cidadania planetária, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cidadania, ela começa nos direitos e nos deveres, no meu espaço, e que ela se amplia para o global e para o planetário. Mas que, primeiro, eu tenho que saber quais são os meus direitos. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está aqui, nesse território, com essa família, exatamente neste lugar? Da onde eu vim? Qual é a minha memória? Quem são os meus ancestrais? Por que eu estou nessa condição? E quais são os meus deveres? Né? De que forma eu tenho que me portar no meu ambiente nacional para que eu, então, possa ser um representante desse local no global, no planeta, né? A cidadania é planetária porque a crise ambiental e climática exige uma nova ética. Então, não adianta eu falar aqui para vocês assim, olha, meus amigos, a gente precisa ser cidadão, a gente tem que exercer os nossos direitos e os nossos deveres no espaço nacional para que o nosso país seja cada vez mais sustentável, cada vez mais agradável, né? Não dá mais, porque o que eu estou fazendo aqui, ele vai incidir diretamente no planeta. Hoje é tudo planeta, é tudo uma ética que exige que a gente pense em todos os cidadãos do mundo, porque existe uma interdependência entre os seres humanos e a natureza ainda maior por conta das possibilidades que a gente tem hoje, né? Então, a interdependência é muito maior, a transcendência da ideia de fronteiras, ela cresce a cada dia, né? Porque tudo que afeta um, afeta o todo. Sempre foi assim. Mas agora, nesse planeta, depois da globalização lá nos anos 90, que tanto se falou, né? O que afeta um, afeta o todo mais do que nunca. Então, essa rede de conexões planetárias, sociais, ecológicas, econômicas, os hábitos de consumo, a mobilidade, a alimentação, vão impactar todo o planeta, né? Por exemplo, a queimada da Amazônia afeta o regime de chuva em outras regiões, né? Então, nós vimos na aula anterior, quem não viu vai poder ver, se assistir
a nossa aula, que os rios voadores da Amazônia, eles saem são massas de água, né, que saem da Amazônia e vão afetando todas as outras regiões por onde passa. E que esses rios voadores estão acabando, né, por conta da água que está diminuindo e tudo mais. Então, essas mudanças climáticas, parece que são mudanças climáticas da Amazônia, né? Mas, na verdade, elas não são mudanças climáticas da Amazônia, elas são mudanças climáticas globais, né? As pandemias, né? Quando a gente não cuida da questão da saúde pública e que a gente consegue uma pandemia em determinada região, e que não precisa ser a pandemia da Covid, pode ser qualquer outra pandemia, né? Ela mostra, vai indo, né? Vai de um país para o outro, de outro para o outro, e no caso da Covid, a gente viu que foi o mundo todo, né? E as crises migratórias são consequência de colapsos ambientais, sociais e econômicos, né? Quantos migrantes, imigrantes, emigrantes a gente tem no mundo todo, quanto a gente tem no nosso país, como a gente está cuidando deles, eles estão com a gente, eles estão ao nosso lado? Se estão ao nosso lado, nós, como educadores ambientais, o que é que a gente faz com o sentimento dessas pessoas, desses imigrantes, desses índios, dessa população quilombola, dessa população que teve que fugir de determinados locais por conta das mudanças climáticas e dos desastres que aconteceram em tantas regiões. De que forma a gente ouve e de que forma a gente trata essas questões nos nossos discursos e nas nossas atitudes de educação ambiental por onde a gente passa. Isso quer dizer que a gente está vivendo uma crise civilizatória, é uma crise sistêmica que envolve o superconsumo, as desigualdades sociais e a degradação ambiental, né? Então, o superconsumo, porque tudo para nós é consumo hoje, né? A gente tem um celular, daqui a pouco a gente quer outro, daqui a pouco a gente quer outro, e esse celular vira lixo, e esse lixo vai para onde, como é que faz, e ao mesmo tempo que a gente está descartando esse monte de coisa, né, as embalagens dos ultraprocessados, né, que são muitas e muitas embalagens o tempo todo, né, se a gente olhar o nosso lixo com atenção e se pedir para que os nossos estudantes olhem o lixo deles com atenção, com certeza a gente tem conversa ali para muito tempo, porque o que tem no nosso lixo hoje, né? De que forma eu componho aquele meu lixo? É um lixo orgânico, é um lixo só com plástico, é um lixo só com papel? De que forma é isso? Da onde vem, né? E da onde vem, eu estou querendo dizer, da onde vem esse resíduo, né? Por que esse resíduo? E, ao mesmo tempo, esses materiais que a gente consome e, a partir deles, a gente produz lixo, eles vieram da onde? Eles vieram da árvore, eles vieram da água, eles vieram do petróleo, eles vieram... Da onde eles vieram? Né? Quem pôde acompanhar recentemente a reportagem, mídia aberta mesmo, viu que foram toneladas e toneladas de ouro que foram recolhidos essa semana, né, pela polícia, de pessoas que estavam mandando para fora do país, né? Então tem um garimpo ilegal. Então, é recurso natural, né? É um garimpo ilegal que devasta toda aquela região, né? Com mercúrio para tudo quanto é lado, tira aquele ouro, e aquele ouro, ao invés de ficar para aquele trabalhador, ao invés de ficar para aquela região, vai para outros lugares, ainda por meio de ações ilícitas, né? Então, nem recurso financeiro vai ficar
para o nosso país a partir daí. Então, a questão do superconsumo e da exaustão dos recursos naturais é muito importante para a gente pensar numa crise sistêmica, né? Numa crise do mundo todo, né? No planeta todo, né? Todo mundo consumindo o tempo todo. Cadê esses recursos naturais para a gente repor isso para as próximas gerações, né? Outra coisa muito importante quando a gente fala em crise civilizatória no planeta, né? São as desigualdades sociais. Elas são profundas e elas são persistentes e elas estão aumentando, né? Se antes a gente tinha a classe tal, tal e tal, agora a gente tem, no mundo todo, a gente tem gente vivendo, não sei como, né? Porque não tem a mínima condição de vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela minúscula da população mundial que segura todos os recursos, né, econômicos e financeiros do mundo todo. Isso é muito grave, né? Não é uma civilização, né? A gente tem uma crise. A gente não tem mais uma civilização, a gente tem gente lutando para sobreviver por um pedaço de pão e gente que nem sabe que o outro existe porque vive mergulhado em piscinas de dólares, né? E isso está cada vez pior no mundo todo. Outra coisa que a gente tem é a degradação ambiental crescente, né? Uma degradação ambiental, se vocês moram ou já foram para a região do Pantanal, vocês podem ver pilhas gigantescas, né, de material orgânico, são montanhas e montanhas de material orgânico, porque ali se faz extração também de minerais, né? Será que ninguém está vendo isso? Né? Essa degradação ambiental, que depois nada mais vai crescer, aquele solo pobre, né? Que tem ali, e a própria Amazônia, esse PL agora, né, que tentaram passar aí o projeto de lei, né, que a gente fala, o PL da devastação, né, que diz que não, ninguém precisa mais de técnicos para poder usar o tal ambiente, né? Ele vai assinar lá um papel e vai dizer, olha, eu estou dizendo que eu não vou fazer mal para o ambiente, né? Então, o PL estava dizendo mais ou menos assim, e causa degradação ambiental também. Será que nas nossas aulas, nos nossos encontros de educação ambiental, a gente fornece essas informações e essa possibilidade de discussão a respeito da elaboração de determinados projetos de lei? Quem escreve esses projetos de lei, de que forma ele escreve esse projeto de lei, para que ele escreve, a serviço de quem ele escreve um projeto de lei que vai fazer uma degradação ambiental tão grande. Ou, pensando nas grandes cidades, né? Ou não sei onde vocês estão aí, eu acho que está acontecendo isso em todo lugar. Eu não sei onde tem tanta gente para morar nesses prédios, mas é muito prédio sendo levantado, e um do lado do outro, e de que forma essas pessoas né? De que forma nós vamos nos locomover, né? E não tem não é colocada uma ciclovia, mas é autorizada a obra de um prédio gigantesco no determinado local, né? Isso tudo degrada o ambiente, incluindo o ser humano, que vai viver no meio do barulho, que vai viver no meio da poluição, que vai viver sem condições mínimas, né, de um bem-estar onde ele está. Isso eu estou falando de Brasil, mas se a gente for fazer uma pesquisa nos variados
países, nas variadas regiões globais, a gente vai encontrar coisas semelhantes ou com o mesmo nível, né, da problemática que eu estou levantando agora. Por quê? Porque a gente está vivendo uma crise ética, cultural, existencial. A gente não fala do superconsumo, das desigualdades sociais e da degradação ambiental como algo que é intrínseco do ser humano e que é intrínseco do planeta e que sem isso a nossa sobrevivência está muito ameaçada. A gente está falando de uma forma egoísta, né? Por quê? Porque é uma crise ética, porque é uma crise cultural, é uma crise existencial em nível mundial, né? E a gente, como educador ambiental, pode ser a chave dessa transformação, né? Trazendo consciência crítica, trazendo ação coletiva, trazendo a reconstrução de valores, né? Sendo agente de cuidado com a terra, praticando a empatia com todos os seres humanos, falando de justiça social, falando de justiça ecológica, atuando localmente com consciência global, propondo um compromisso ético com a vida, né? E aí, a gente precisa, para isso, a gente precisa pensar que as dimensões, né, têm que estar todas interligadas e têm que estar todas presentes na educação ambiental. Então, uma dimensão importantíssima é a ética, né? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter solidariedade. Eu tenho que pensar que existe uma política e que essa política é o quê? É a participação ativa em decisões coletivas. No Brasil é assim. O Brasil é um país democrático. Então, a política é uma participação ativa em decisões coletivas, né? É um compromisso ambiental, com consciência ecológica, práticas sustentáveis. É um compromisso cultural, né? Valorização da diversidade, dos saberes locais. Quando a gente fala em educação ambiental que considera a dimensão cultural, a gente está falando de algo que é muito recente, né? Mas é muito importante quando a gente fala de educação ambiental. Por exemplo, a gente sempre disse que os índios são os donos do Brasil, né? E que quando os europeus vieram para cá, eles tiraram tudo que era de cultura deles e tudo mais. Mas, durante muito tempo, quase 500 anos, ou mais de 500 anos, a gente, em muitos locais, desenhou o índio como se fosse uma caricatura. A gente tirou o índio do lugar dele de ser humano e a gente colocou ele no lugar de um personagem de história em quadrinhos, sem passado, sem presente, sem futuro, né? Então, quando a gente fala de educação ambiental hoje, e a gente está falando, olha, os povos quilombolas, os povos indígenas, os povos das periferias, todo mundo precisa ser valorizado, precisa ser ouvido. E os saberes locais precisam ser levantados, considerados e trabalhados. A gente está fazendo uma revolução, uma micro-revolução aqui. Isso é muito importante que a gente deixe frisado nesse curso. Mesma coisa que eu falava de justiça ambiental lá atrás. Se junta muito com a justiça ambiental quando a gente fala dessa dimensão cultural. De que forma eu estou fazendo a valorização da diversidade e dos saberes locais? É de uma forma caricaturizada? É de uma forma realmente sustentável? É de uma forma ética, né? É de uma forma existencial? Estou buscando sentido, estou buscando pertencimento, né? Bem, por tudo isso, educar, o que eu estou querendo dizer educar, é formar sujeitos ecológicos, sensíveis às relações entre ser humano, sociedade e natureza.
E aí a escola, ou o local onde a gente está fazendo educação ambiental, né? Porque a gente não tem somente professores aqui. Quando a gente fala em trabalhar com educação básica, a gente está falando especialmente de quem trabalha com criancinhas de 0 anos até os adolescentes de 17, mas não só isso, né? A gente está falando de educação ambiental como um todo, mas eu coloquei escola aqui porque é como se fosse um grupo, né? É um espaço de reconexão com o ambiente natural e comunitário. Então, onde a gente está fazendo educação ambiental, seja numa escola, seja num parque, no grupo onde a gente está fazendo, esse grupo precisa ser um espaço de reconexão com o ambiente natural e com o ambiente comunitário. Ele tem que ser um território de aprendizagem coletiva, sensível às urgências do planeta, e essa educação planetária tem que ser transformadora, integradora e ética, né? É a educação ambiental crítica e emancipatória que a gente vem falando desde o começo. Os nossos estudantes, na condição de participantes do nosso grupo de educação ambiental, eles estão sendo ouvidos, considerados e estão planejando as ações e executando as ações e publicizando os resultados das ações, ou esses nossos estudantes estão recebendo atividades prescritas, executando e devolvendo. Então, essa pergunta é muito importante para a gente ver se realmente está fazendo uma educação transformadora, integradora e ética. Quando a gente fala em escola, a gente está falando, na escola brasileira, a gente está falando que tem que trabalhar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC. E essa BNCC ela vai propor competências alinhadas à cidadania planetária, que são a empatia, a responsabilidade e a participação ativa. E lá na nossa BNCC, a gente tem o meio ambiente, como temas contemporâneos, né, os direitos humanos, a diversidade cultural e a cultura digital. Olha aí o nosso cinema chegando, né? Diversidade cultural e cultura digital. E o professor pode e deve articular esses temas com o território da escola e a realidade dos alunos. Quando a gente está falando em cidadania planetária, a gente tem alguns desafios bem persistentes nos nossos grupos de educação ambiental, né? Um deles é a fragmentação do conhecimento. Quando a gente pensa em educação ambiental, uma educação ambiental numa disciplina, então, por exemplo, a gente vai trabalhar a educação ambiental em ciências, e aí a gente fragmenta o conhecimento. Então, vamos falar, em ciências a gente vai falar das plantas, a gente vai falar do ambiente, a gente vai falar em geografia, eu vou falar do espaço e tal. Quando a gente fragmenta esse conhecimento, a gente deixa de ter uma educação ambiental humana que a gente quer, emancipatória que a gente quer. Porque a gente está fragmentando o conhecimento e o nosso participante não é uma pessoa fragmentada, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é português, ele é matemática, ele é história, ele é geografia, ele é estatística, ele é tudo isso junto numa única pessoa. Então, a fragmentação do conhecimento, ela vai impedir as conexões sistêmicas. Ela vai impedir que a gente fale de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, que é o que a educação ambiental exige. Outra coisa é a resistência às mudanças, né? Então, quando a gente, na escola, a gente está falando assim, olha, professores, a gente precisa trabalhar aqui a educação ambiental, aqui na nossa escola, incluir a educação ambiental, mas é necessário que os nossos planos de ensino, eles ganhem novas características, né? Ou, pior do que isso,
dessa resistência? Quando a gente tem uma rede de ensino que insiste em mandar as aulas prontas e gravadas, para que o professor simplesmente execute aquela aula sem considerar o estudante, sem considerar o professor, sem considerar o território. Isso é uma resistência que não combina com a educação ambiental crítica. Isso é uma forma de trabalho pedagógico que não consegue nos trazer, não tem a capacidade, não cria a oportunidade da transformação daquele território por meio de um conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que é a educação ambiental, né? Um outro problema que a gente tem é a falta de formação continuada sobre os temas socioambientais e essas metodologias integradoras. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está fazendo um ciclo formativo para formar um grupo de educadores ambientais nível nacional que vai ficar numa plataforma. Isso, para mim, é uma inovação fantástica, né, em termos de educação ambiental, de formação continuada de professores. E quais outras iniciativas a gente tem em relação à formação continuada? Será que essas formações continuadas permitem que o professor traga as suas vivências, a sua memória, que traga a memória dos seus estudantes, que proporcione a discussão sobre a justiça ambiental, sobre o ambiente, sobre a ética, sobre a cidadania, sobre o planeta? Não sei. A gente precisa ver que formações são essas continuadas que estão sendo dadas. É sobre o tema socioambiental? É sobre metodologia integradora? Se não for, vamos propor que seja feito isso, porque é o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que a gente precisa, né, como educadores ambientais. E dizendo assim, eu, Gláucia, sou educadora ambiental de formação. Então, a partir de um determinado momento da minha vida, eu deixei de ser gestora educacional e me dedico totalmente à questão da educação ambiental. No entanto, até esse momento, de eu ter feito essa transição para ser uma educadora ambiental, eu sempre fui gestora educacional, eu sempre fui professora, e eu era uma educadora ambiental na condição de gestora e na condição de professora. Então, a gente não está aqui falando que o educador ambiental é necessariamente uma pessoa que só faz isso. A gente está falando que o educador ambiental é uma pessoa que exerce a sua função e que é educador ambiental dentro da sua função. Seja na escola, seja no banco, seja na repartição pública, seja como mãe, como pai, como irmão, como tio. Ele é um educador ambiental juntamente com o que ele na vida dele, né? Bom, superando as barreiras com a interdisciplinaridade, que eu acabei de falar, né? Que nenhuma disciplina sozinha dá conta da complexidade do mundo, mas que a gente também não pode ficar separando isso nas disciplinas, a gente precisa se unir, une 2, 3 professores, o ideal é que una todos os professores, né? Eu tenho um exemplo de uma prática que eu realizei numa escola de educação infantil na Prefeitura de São Paulo, publicada, né? Se alguém tiver interesse, depois me manda um recadinho que eu mando o artigo publicado num livro, onde não foi uma disciplina, nem não foram 2 disciplinas que se uniram para fazer a educação ambiental, mas foi a escola toda por meio de uma formação continuada que a gente fez na escola. Então, a formação continuada foi tomando corpo em torno de um eixo comum, que era a educação ambiental e a escola sustentável, e a gente tira, né, no final de tudo isso, com tantas coisas boas que eu poderia contar para vocês agora, mas não dá tempo, a gente desviou 95% dos resíduos do aterro da escola. Então, hoje, a escola só manda 5%
dos resíduos que ela produz dentro dela, e com a participação de toda a comunidade, com a participação dos estudantes, e são crianças de 3, 4 e 5 anos, né? E as coisas, e a alimentação, e não tem desperdício, e assim, coisas que foram lindamente pensadas, planejadas, escritas, executadas pelos professores, pelos estudantes e pela comunidade daquela escola de educação infantil. Então, é nessa educação ambiental que a gente acredita, né? Então, aí são projetos interdisciplinares que partem de problemas reais, estimulam a investigação e a ação e criam soluções locais com impacto positivo. Bem, para eu parar de falar um pouquinho, eu queria fazer 2 perguntinhas para vocês, que eu pediria pelo Form, se fosse um grupo maior, mas como a gente está num grupo menor, dá para a gente fazer essa pergunta e escutar vocês falarem por alguns minutinhos. As perguntas são: qual o problema socioambiental mais afeta a sua comunidade escolar? Como esse problema está conectado a questões globais? O que a gente está fazendo aqui agora é um mapa da cidadania planetária. Quer dizer, eu vou pegar os problemas que vocês têm socioambientais, vou ouvir esses problemas, e eu, como educadora ambiental deste grupo, eu vou ter o meu mapa da cidadania planetária. E com esse mapa da cidadania planetária, eu vou poder dar o meu próximo passo. Tá? Então, vejam que aqui, esta aula, esse momento da aula, já é o primeiro momento da produção do projeto que vocês vão desenvolver com os seus estudantes, ou com os seus participantes, ou com ninguém, porque se você não tiver estudante, se você não tiver participante, talvez seja o caso da Tuane, que é aluna ainda, né? Não tem problema. A gente vai fazer um mapa da cidadania planetária considerando o ambiente que a gente está, e vai pensar em alguma coisa para ser aplicada. Se não tem um grupo, não tem problema. Mas esse é o primeiro momento que a gente tem para escrever o nosso projeto, que vai ser entregue nas aulas 9 e 10. Então, eu vou abrir o microfone agora com as seguintes perguntas. Qual problema socioambiental mais afeta a sua comunidade escolar ou a comunidade onde você mora? E como esse problema está conectado a questões globais? A palavra é de vocês, meus amigos. Karine? Professora, tá no modo espelho infinito a sua tela. Obrigada. Começa falando... Michele. Michele, vamos. Boa noite. O curso Tudo bem horário de com você? Brasília. Tudo bem. O curso horário de Brasília, né? É porque eu sou de Rondônia, gente. Sou de Porto Velho, Rondônia. Lá norte, Amazônia. E eu perdi a primeira aula. Eu acho que eu cheguei... O horário que eu pensei 6h30 aqui já estava um pouco mais tarde aí. Localmente, eu vejo que o meu município ele tem muitos desafios para vencer, assim, para se discutir, para se trabalhar, para se pensar. Eu, como professora, eu trabalho na rede pública há 5 anos e um tempo, eu nunca recebi informação sobre educação ambiental, em nada. Aí, atualmente, eu vim estudar essa temática porque eu trabalho em sala de aula, gosto de trabalhar com os alunos. O meu estado, no ano anterior, nós tivemos uma situação muito crítica, assim, do Rio Madeira, que ficou com a água muito baixa. Tivemos muito problema com queimada, eu sou asmática, sofri infinitamente, porque
ficou assim, muita fumaça, muita fumaça. E aqui no nosso estado, Rondônia, tem muito um discurso de agro, sabe? De um agronegócio forte, e as pessoas, elas apoiam muito isso também, o agronegócio. Aí o cara tem lá muita terra, muito pasto, e não faz um manejo assim consciente, vai lá e mete o fogo mesmo, daquele jeito bem tradicional, não está nem um pouco preocupado com o impacto que isso vai causar, com os animais que vão morrer, sabe? Não existe essa preocupação. E quando a gente traz essa temática para ser discutida aqui, ainda vejo assim bastante resistência, porque parece que você está falando uma coisa distante da nossa realidade. As pessoas ainda não conseguem se ver numa relação mesmo com o meio ambiente. A gente não está separado dele. Ainda existe muito assim, aqui no meu estado, no meu município, Porto Velho em específico, nas vezes que eu levantei essa temática, nas formações de professores, ainda existe muita aquela educação ambiental conservadora mesmo, sabe? De plantar uma árvore porque é bonito, porque é legal. Eu fiquei indignada com uma orientação que nos passaram na época que estava essa queimada muito intensa e muita fumaça. A antiga secretária de Educação nos pediu para fazer uma ação enchendo balão e soltando balão para poluir mais ainda o meio ambiente. Então, assim, eu vejo que quem está à direção aqui, questão política, e quem está à frente da educação no nosso município, apesar de estar com uma gestão nova, mas eu não vi uma mudança de postura ainda, não tem, assim, uma ética, como a professora disse, né? Não tem essa preocupação em se pensar sobre os problemas. Gente, Porto Velho está dentro da Amazônia. Está dentro da Amazônia. E eu não vejo essa preocupação, esse pertencimento, como a professora também citou, que era para existir, mas não existe. Um outro dia, eu estava numa palestra, achei um exemplo fundamental, assim, espetacular. Aqui no estado, existem principalmente o interior, esse agro é forte, porque teve muita gente que migrou, né, de outros estados para cá. E a professora fez uma pergunta para uma aluna, uma roda de conversa, sobre de onde ela era, porque a gente estava falando sobre essa questão de territorialidade, pertencimento, e aí ela falou assim, meus pais são de tal estado. Aí a professora repetiu, não estou perguntando dos seus pais, estou perguntando de onde você é. Porque existe até isso, eu vejo, sabe, muito frequentemente, de você negar a raiz, negar mesmo, sabe, negar o seu lugar. Não, eu sou de Rondônia, eu sou de Porto Velho. Então, existe muitos desafios para serem trabalhados aqui, professora, muitos. Eu até me perdi um pouco na pergunta, mas acho que o problema o maior que eu vejo no momento é esse, e isso se conecta com questões globais, como você mencionou, afeta o Estado, mas não só o Estado, porque gera esse impacto nesse grande emaranhado de coisas, né, de inter-relação mesmo que existe com todos os meios, com as questões dos rios que você mencionou. Essa fumaça, se eu salvo engano, essa fumaça aqui do norte foi para o sudeste no ano passado, então, assim, afeta não só localmente, mas tem sim uma interligação muito grande. Eu agradeço pela fala e estamos aqui para aprender. Eu que estou aqui para aprender com vocês, que eu fico maluca assim, com as coisas que vocês falam, uma delícia. Grace, fala, por favor, e a lista de presença já está disponível. Quero aproveitar e dizer para quem for saindo, para entrar lá no grupo do Planeta na Escola, colocar foto e fazer as atividades do assíncrono. Grace, sua vez. Boa noite. O grande problema que existe aqui na região onde eu moro é a questão da falta de água por conta do desmatamento e, como a colega acabou de falar, a questão do agronegócio. É algo, assim, bem complexo. Quando a gente vai... Qual o nome da... Desculpa, qual o nome da... Tangará da Serra, Mato Grosso. Nas questões, quando a gente vai falar do agronegócio, como eu dou aula para o ensino médio, eu sou professora de química, muitos alunos já trabalham em fazendas, e eles defendem, assim, com unhas e dentes, que eles falam que o agro movimenta o país. E eu mostro para eles os dados, né, da questão da alimentação, que a nossa alimentação é 70% agricultura familiar. Então, assim, falta muito essa questão da consciência de classe,
deles, inclusive, aí relatando como a professora, eu tenho uma colega de trabalho que ela trabalha em uma escola particular e ela é professora de língua inglesa. E um dos textos, que era sobre o meio ambiente, ela estava trabalhando e falava sobre o desmatamento. E imediatamente ela foi chamada à coordenação, que o aluno pediu para se retirar, e foi lá reclamar, porque ele é filho de quem produz. Então, assim, aqui no estado a gente tem muito essa barreira e até mesmo na verdade, vira um embate quando a gente vai trabalhar, principalmente a educação ambiental crítica com esses alunos. E também, assim, a questão deles de não ter ainda essa consciência de classe, esse pertencimento. Então, é como você fala, a educação ambiental, ela vai muito além, como a colega falou aí, de plantar uma árvore, né? São questões que vão influenciam e vão influenciar no nosso futuro, e eles precisam entender quais são as causas e quem são os principais responsáveis por isso. Era essa a minha contribuição. Grace, isso é muito importante, porque o teu exemplo, é lógico que aqui a gente não vai citar exemplos contemporâneos, mas a gente sabe muito bem que poderíamos dar exemplos contemporâneos, né, a respeito do que aumentou, do que fez, do que fez aumentar essa inconsciência de classe das pessoas, né? E a educação ambiental, ela não é feita para politizar ninguém, mas ela precisa ter a questão da democratização, da democracia, da participação, o tempo todo presente. Então, essa sua fala é muito importante nesse sentido. A gente pode procurar, como educador, trabalhar no embate o tempo todo, né, brigando com todo mundo o tempo todo, mas também a gente pode fazer grupos, parcerias, com quem está a fim de fazer e ganhando força a partir dos grupos, né, que a gente forma. Se me permitem dar um conselho aqui, né, nessa questão da educação ambiental, procurar não fazer a educação ambiental sozinho, porque é um campo minado, né? Embora a gente tenha clareza dos nossos objetivos, muitas vezes ele se torna um campo minado e traz consequências negativas e até a pessoa acaba desistindo, a desistência, né, da pessoa. Então, a partir da fala da Grace, eu gostaria de colocar aqui a importância do trabalho coletivo, né, e do fortalecimento da comunidade a partir desse trabalho coletivo. Marcela, você é a próxima da fila? Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Bem, eu falo aqui de Tangará também, eu e a Grace somos amigas, né, trabalhamos na mesma escola, somos apaixonadas pela educação ambiental e a gente optou juntas por fazer o curso, né? Então, a gente mora aqui em Tangará, né, no Mato Grosso, e essa questão que ela abordou, né, da água é muito visível para nós, porque aqui a gente é um município localizado em uma área que a gente tem uma grande riqueza hídrica, a gente tem muitas belezas, cachoeiras, e a gente passou por graves situações com falta de água, principalmente aí no ano de 2020, 21, 22, que ainda foi o ano da pandemia, né? Então agravou ainda mais a situação para a gente, que a gente se viu dentro de casa, doente, sem água para as higienes básicas, né? E aí a gente se pergunta como que um município com tanta água chega nesse ponto, né? Então, com certeza, essa questão da água, até eu estou fazendo doutorado, e o tema da minha tese vai ser sobre o PSA, né? Para quem não sabe, PSA é Pagamento por Serviço Ambiental, é uma política pública implementada, que agora
obrigatória aí para os municípios, né? E ela vem tentar remediar essas questões aí ambientais, né? De desmatamento ou de perda hídrica, né? Então, é com certeza um tema muito polêmico aqui para nós. Oi, filho. Peraí, a mamãe tá falando, agora não. E eu também poderia citar a questão dos resíduos, né? Eu tenho até um projeto também escrito a respeito de resíduos sólidos. Nós temos aqui em Tangará uma cooperativa muito boa, muito engajada na questão, né, da reciclagem, bem organizada. Mas, assim, aí você se depara que a sua escola não faz separação de resíduos, né? Então, como que uma escola, que é o lugar de ensinar, ela não faz o básico, né? Então, quando eu escrevi esse projeto, eu pensei nisso, né? Em juntar os saberes aí desses catadores da nossa cooperativa, só um pouquinho, amor, da Coopertan, que é a nossa cooperativa, e levar até os pais, os alunos, porque durante visitas que eu já fiz, para levar os alunos, o que eu percebi? Que a maior dificuldade deles é a questão da separação incorreta do lixo, mas ela te ouve, não fala nada, tá? Deixa a mamãe, já tá acabando. É a separação incorreta do lixo que as pessoas fazem, né, de mandar lixo contaminado com comida, né, aí acaba contaminando o restante dos resíduos, e aí eles às vezes perdem todo aquele material por uma separação incorreta, né, às vezes a pessoa não sabe que ela tem que enxaguar a caixinha do leite, né, então, até a minha pretensão nesse projeto era isso, de levar esses catadores para as escolas, para fazer momentos, palestras, né, conversar mesmo, para que a população saiba a forma correta de separar. Então, eu acredito que essas duas questões aí, da água e dos resíduos, não só para nós, mas é uma questão mundial, né, a gente percebe aí as perdas hídricas em grandes estados, a questão dos resíduos também, igual a senhora falou anteriormente, do consumismo, que a gente vive um momento do que a gente é impulsionado a comprar. A mídia, né, as redes sociais que estão aí a todo vapor, elas nos mandam comprar. Todo mundo quer um iPhone, né? Ninguém quer um Samsung, Motorola acho que nem existe mais, né? Então, e a gente não para pensar no descarte e no tempo que aquele resíduo vai durar no meio ambiente. Igual a senhora falou, né? A respeito do volume do nosso lixo. Quando eu observo aqui o meu saco da reciclagem, eu percebo que o volume é muito imenso, né? É muito grande. O plástico, ele ocupa um espaço muito grande, né? Então, você imagina isso a nível global e ainda o tempo que isso vai demorar para se decompor no meio ambiente, né? Mas a minha contribuição seria essa, professora. Maravilhosa contribuição, Marcela. Dá um beijo no seu bebê. Como ele chama? É João Pedro. Eu tenho um pequeno também, meu chama Luíde. Ah, que lindo. Então, e olha só, você e a Grace, né? Minha sugestão seria que vocês fossem lá no site do Planeta na Escola e verificassem a quantidade, na quantidade de filmes que a gente tem sobre água, se existe algum que faria sentido para vocês já irem assistindo, já irem separando, porque está me parecendo que vocês duas vão fazer o mesmo projeto de final de curso aqui, né? E aí, uma sugestão é vocês darem uma olhada nos filmes sobre água, verem se tem algum, já ir estudando, né? O que você pode, a partir daquele cinema, o que você pode fazer com a sua colega Grace na escola para pensar em sequências didáticas, em planos pedagógicos, né, sobre a problemática ambiental. É só uma sugestão, tá bom?
Certo, professora. Aí a gente poderia, então, produzir juntas? Já que a Sim. nossa temática seria a mesma? Ah, tá. Não, então tá. E a gente, então, já vai pensando, vamos olhar esses filmes aí, tá? E já vamos, então, pensando no que é que a gente pode produzir. Muito obrigada. Mas alguém gostaria Obrigada. de falar? A gente ainda tem 6 minutinhos. Oi, professora. Boa noite. Oi, Mequiel, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Sou de Alta Floresta, Mato Grosso, um pouquinho mais para baixo de Tangará ainda. Aqui, os desafios socioambientais, eles passam basicamente pelos mesmos problemas de Tangará, considerando a questão do avanço do agronegócio e todos os problemas que ele traz, né? Então, especialmente as afetações em relação à perda de biodiversidade e a mudança no ciclo hídrico da região, né? Então, assim como em Tangará, a gente já teve duas crises de faltar água, de não ter água para a cidade inteira, né? E esse dilema diz como uma cidade na Amazônia não tem água, né? Então, a gente passou por isso recentemente, ano passado, inclusive, e isso tem se acentuado, e aí, junto com isso, tem a questão do avanço da aplicação dos agrotóxicos no entorno do espaço urbano e nas áreas de produção da agricultura familiar também, que é um dos problemas que tem sido muito difíceis, inclusive, de dialogar, porque, assim como em outros lugares do país, se entende que quem mantém essas cidades é o agro, né? Então, esses problemas são os que são mais latentes, mas a gente tem outros também de ordem estrutural, como a questão do crescimento urbano desordenado, porque o agro, ele traz ele tem um equipamento, né? E isso faz essas cidades crescerem, mas a forma como elas crescem já era desordenada e agora é pior. No caso de Alta Floresta, por exemplo, a cidade, nos últimos 6 anos, se deslocou no eixo sul. E isso causa uma série de problemas que são de ordem ambiental, por conta da questão da ocupação, que não está preocupada na manutenção do ambiente, mas também uma série de problemas econômicos e na prestação de serviços públicos de forma geral, né, professora? Então, em linhas gerais, é um pouco de tudo isso o cenário que a gente tem aqui, e se conecta com o global porque tem essa questão do agro, as afetações das mudanças climáticas, essa questão do desordenamento territorial, que é também de uma série de outros lugares, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso para finalizar. Obrigado. Você trabalha com o que aí? Então, eu sou jornalista e sou biólogo. Nesse momento, eu não estou em sala de aula, mas eu estou numa assessoria junto à Fundação Ecológica Cristalino, que é uma ONG que trabalha com educação ambiental, né? Eu tenho um trabalho lá e trabalho num ponto de cultura também, que desenvolve uma série de atividades culturais, mas que também tem foco ambiental. Né? Então, estou nesses 2 ambientes e desenvolvo outros trabalhos também paralelos enquanto jornalista. Então, muito bem-vindo. A sua contribuição, ela vem só reforçar, né, o que a gente vem falando, da questão da participação da população, né, nas questões políticas, né? É muito importante que a gente se candidate vereador, que a gente se candidate prefeito e todos os outros cargos, ou mesmo nas associações dos nossos bairros, né, para a gente ir participando, porque, e aí com essa fala, se não tiver mais ninguém inscrito, eu acredito que não, eu vou encerrar nossa reunião. O que acontece? A gente
tem um pensamento ainda muito colonial, né? Então, a gente acha que alguém tem que cuidar do nosso espaço, alguém tem que cuidar da nossa vida, e, na verdade, quem tem que cuidar é cada um de nós. Nós somos os donos do planeta. Então, quando a gente pega a PL da devastação, falei agora há pouco e repito, a gente pega a PL da devastação, quem é que está lá fazendo essa PL da devastação? São as pessoas que a gente colocou como nossos representantes. E essas pessoas que são os nossos representantes creem que precisam fazer um projeto de lei com esse teor, porque para elas aquilo é importante, né? Então, é importante que, para que haja a alteração, a mudança desse tipo de comportamento agressivo ao meio ambiente, né? Que a gente tenha pessoas que sofrem essa agressão do meio ambiente. Porque enquanto a gente tiver gente fazendo a lei que se beneficia da agressão ao meio ambiente, a lei vai continuar sendo feita. Então, isso que você fala, isso que as meninas falaram, só reforça a importância da educação ambiental, mas a educação ambiental crítica. Falar somente da abelhinha sem ferrão não faz muita diferença no dia de hoje na nossa educação ambiental. É importante falar de tudo que envolve a questão da educação ambiental, do ambiente, da sustentabilidade presente e futura do Brasil e do mundo, né? Com isso, eu encerro aqui a minha fala, pergunto se tem mais alguém que gostaria de falar, convido vocês para entrarem no Planeta na Escola, no grupo, né? Entrar lá no grupo, ciclo formativo, colocar sua foto lá, inicial, entrar no nosso grupo, no nosso grupo não, nos módulos nossos e fazer as atividades assíncronas do nosso módulo e já pensar qual vai ser o projeto final, né, que a gente vai fazer para publicar na plataforma Planeta na Escola. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho só uma dúvida. Pois não. Lá no módulo 1, ele pediu para a gente criar um perfil de professor na plataforma. E eu não achei essa opção. Tá. Eu vou colocar o passo a passo no nosso grupo ciclo formativo, tá bom? Lá em cima. Eu vou colocar o passo a passo de como você faz isso. Tá bom. Pode ser? É simples, é só você ir tem uma abinha lá em cima que vai falar de projetos pedagógicos. Dali vai para uma oportunidade de você criar o seu perfil. Mas não se preocupe que a gente vai passar isso para vocês ali por meio do grupo. Tá. E eu tenho uma outra pergunta. Por acaso, eu estou fazendo pedagogia, né? Então, eu vou entrar em sala de aula. E daí eu queria saber se, por acaso, esses filmes que a gente está vendo, esses filmes que estão sendo disponibilizados para a gente pode disponibilizar para os alunos. Pode. Então tá. Pode usar, sim. Tá bom? Que bom, que aí você faz, já que você vai estar com estudantes, você já faz o seu projeto e já fica praticamente pronta a sua atividade final, né? Que é fazer um projeto de trabalho com um grupo, a partir de um filme da plataforma. Perfeito, Tuane. Tá? Bom trabalho. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.